Essa é a previsão das cartas para sábado e domingo, dia 2 e 3 de maio de 2026. Vamos entender o que as cartas mostram para nós, meros mortais. Você que está aí ouvindo. E aí, tudo bem, tudo certo? Como está o seu feriado? Tá fazendo feriado? Me conta aqui, tá trabalhando? Bom, olha só, o que veio pra gente para este final de semana. Temos aqui nas finanças, no que diz respeito aos recursos financeiros, de orçamento, renda, o 8 de espadas veio aqui na casa das finanças, como vocês podem ver. O que representa nós numa situação onde ficamos esperando que algo aconteça. Sabe quando você fica numa situação assim onde você espera que algo aconteça e mude a sua história? Seja alguém que surge do nada e vai te tirar daquela situação, vai te salvar. Seja algum milagre que aconteça, que mude assim completamente o cenário das coisas. Até isso realmente, talvez até eu tô falando e tá soando um pouco ilusório, né? Parece um pouco realmente uma posição de muita insegurança, porque você não assume a sua vontade, né? Ali pode haver sim um passo para fazer diferente, mas no geral talvez haja uma insegurança tão grande, onde você talvez não consegue dar um passo, não consegue mudar a tua situação financeira, seja sair de um ciclo de contas, de dívidas, enfim, de juros, de atrasos, enfim, seja o que for, tá? Coisas acumuladas. Aí você às vezes pode achar que talvez, ai, só ganhando na Mega, ou ai, só ganhando no negócio, ganhando, sei lá, sabe, só ganhando alguma coisa, mas na verdade você pode tomar uma atitude também. O 8 de espadas mostra exatamente isso, que você pode fazer algo. Talvez você não vai também já sair dessa situação e encontrar um milagre mesmo, né? Um cenário totalmente diferente. Não, isso talvez não aconteça, mas só de você ser protagonista e de repente tomar uma atitude, de repente conseguir dentro das tuas possibilidades aquilo que você consegue fazer, por exemplo. Tami, hoje eu não consigo economizar nada, hoje eu só consigo respirar e trabalhar e vivendo um dia de cada vez. Tá, você pode se organizar? Você tem um papel e caneta? Então, talvez a primeira coisa que precisa é ver as coisas como elas realmente são, porque o 8 de espadas mostra que talvez a gente esteja evitando ver as coisas como elas são e às vezes você vendo a situação parece muito mais fácil do que quando você começa a evitar, sabe? Evita abrir a conta do banco, evita abrir a fatura do cartão. Não, não é para evitar. Não tem que evitar, né? Não tem que evitar. Isso são responsabilidades, são recursos que o universo, a natureza nos dá e que estão aí, mas a gente tem que tomar uma atitude, nem que seja de repente se organizar ou colocar algo mais visível, mais perceptível, até analisando os dados assim, né, de uma forma como eu expliquei, eu dei esse exemplo de anotar e tudo mais, tá? Aqui chegando na área profissional, também é bem provável que exista alguma situação que a gente precisa ver por outro ângulo, com uma outra lente, sabe? Talvez ressignificando alguns conceitos. Você pode ver uma situação e que nem assim. Eu lembro que eu fiz uma tiragem uma vez e, e perguntei algumas coisas e veio ali que eu tinha que realmente tentar acolher da melhor forma as pessoas, porque realmente isso é uma coisa que vem muito para mim, sabe? Nos meus atendimentos e às vezes quando a pessoa também tá vendo como se fosse um obstáculo, eu não vejo, eu vejo como uma possibilidade de eu de repente aprender um novo jeito de lidar com uma nova situação ali que surge e também a pessoa também vai
ter uma possibilidade de ver aquela situação por outro ângulo, de um outro jeito, até porque quando eu faço as tiragens, às vezes as pessoas dizem, nossa, Tami, tu falou uma coisa assim que eu não tinha pensado, mas que, né, que as cartas mostram, na verdade. Mas às vezes é realmente um outro ângulo que precisa ser visto, que ainda não foi visto, sabe? E que a gente pode ver talvez como um obstáculo, sabe? Mas que pode ajudar de alguma forma ou trazer algum aprendizado. Pode ser talvez até algum tipo de sacrifício que precisa ser feito no trabalho, assim, que vai exigir que abra mão de alguma coisa, que talvez você vai ter que fazer uma hora extra, talvez vai ter que fazer uma extensão ali do tempo de trabalho, talvez vai precisar trocar o turno com alguém, ou vai precisar mudar o horário, sabe? Mas que são coisas que você pode fazer assim, sabe? Esses pequenos sacrifíciozinhos assim, que abrir mão de algo para ajudar alguém ou para colaborar de alguma forma positiva, sabe? Então, aqui, chegando na área amorosa, nós temos o 7 de copas, que fala de algumas situações muito abstratas que podem acabar confundindo a nossa cabeça. E aí, quando nós criamos muitos cenários imaginários e muitos sonhos e planos, muitas vezes a gente não faz nada, a gente fica só pensando, imaginando, porque quando eu fizer, eu vou fazer assim, quando eu puder, eu vou fazer essa, sabe? E aí a gente fica só pensando. E assim, nada nos impede de sonhar, nada te impede de sonhar. Mas talvez para que as coisas possam começar a acontecer, é importante realizar essas ideias, começar a colocar esses sonhos em prática, esses planos, manifestando no plano concreto. Sabe? Seja a vontade de sair, de convidar alguém para algo, puxar um assunto, enfim, fazer algo diferente, tá? Na saúde e na espiritualidade, nós temos aqui o Rei de Ouros. E antes de continuar, eu quero lembrar que essa é uma tiragem coletiva. Você precisa conta apenas daquilo que fizer sentido para você, tá bom? É uma leitura coletiva, então talvez não vai ressoar em todos os quesitos e tá tudo bem. Daí, nesse caso, você faz uma leitura particular. E para agendar, para conversar comigo sobre essa consulta particular, entre em contato nesse link que tem aqui embaixo, tá bom? Mas, assim, na saúde e na espiritualidade, o Rei de Ouros, ele mostra que podem haver algumas circunstâncias onde estaremos buscando mais tranquilidade, mais calma, mais proteção até, sabe? Pode ser que a gente recorra a algum profissional. O Rei de Ouros pode ser algum profissional qualificado que nós podemos procurar para resolver alguma questão de saúde, né? E também é importante lembrar das nossas responsabilidades e dos compromissos com nós mesmos, né? Poxa vida, a gente tem que lembrar, às vezes a gente não lembra. E eu falando assim, parece que é meio confuso, né? Como assim, Tami? Como que a gente não lembra? Gente, eu atendo pessoas que às vezes não lembram de fazer a higiene adequada, que às vezes não tem, né? Não lembram. Tem gente que às vezes não lembra de comer direito, ou às vezes não dá conta, não cuida, não sabe? Tem gente que não se cuida, assim, não faz o mínimo que tem. Tem gente que não toma água, que não bebe água, sabe? A gente tem uma quantidade necessária, né? Que a gente faz a conta. Eu não sei te dizer qual é a conta, mas pelo teu peso e tudo mais, a gente sabe quanto que tu tem que tomar de água. Então, a gente tem que tomar água, tem que se hidratar, né? Para funcionar bem o organismo, né? Os órgãos e tudo mais, os rins. Então, tem gente que não faz isso, gente. E isso é o básico, tem gente que não faz isso. E não é o meu papel aqui apontar nem julgar, não. Quero exatamente fazer o contrário, te dizer, de lembrar de fazer isso. Lembrar de tomar a tua água, de cuidar de você mesmo, entendeu? Fazer o que você tem que fazer, que são suas responsabilidades, entendeu? Para você cuidar. Coisas que não podem ser adiadas nem negligenciadas, entendeu? Depois eu faço uma comida para mim e nunca chego depois, né? Se depois nunca chega, você vai falando que vai fazer e não faz. Eu vou tirar uma folga para mim. Vai dizendo e nunca tira.
Eu vou fazer tal coisa, vou cuidar da minha alimentação. E nunca cuida, né? Sabe? Então, tem que lembrar da nossa parte. E na espiritualidade, essa energia vai nos lembrar do poder que a proteção nos traz. Porque a proteção, ao mesmo tempo que ela nos ampara e ela repele as coisas negativas, ela também nos permite que nós possamos concretizar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos com a dedicação, claro, e paciência a longo prazo. Mas veja bem, uma pessoa que não se sente segura, que não consegue, ela dificilmente vai conseguir atingir os objetivos dela a longo prazo. E alguém que tem um amparo, uma proteção, que está sempre cuidando da sua proteção, cuidando de si, essa pessoa ela tem uma coisa que, né, tem todo um ambiente, uma energia que ajuda a proporcionar isso, né? Aí, chegando aqui no conselho, nós temos o 9 de ouros. E assim, me conta que isso está fazendo sentido para você. Fala se ficar alguma dúvida, porque eu estou ao seu dispor aqui nos comentários, tá? Comenta aqui, Tami. Você pode explicar melhor sobre tal e tal carta? Nossa, gente, vai ser uma honra para mim. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz quando vocês comentam, perguntam alguma coisa aqui, tá? Eu fico bem feliz. Comenta aqui, pergunta aqui, tá bom? Aqui no Conselho do 9 de Ouros, ele vai ser direcionado para que nós possamos aproveitar o que tem de melhor à nossa disposição, sejam através de recursos materiais ou financeiros, ou seja através do nosso bem-estar que podemos nos proporcionar a nós mesmos, tá? Seja por através de um descanso, seja por alguma aquisição, seja por você simplesmente se sentir bem fazendo algo que você gosta, tá? Esse conselho vai nos direcionar para nós aproveitarmos o melhor que a vida tem a nos oferecer, tá? E que nós possamos desfrutar, já que muitas vezes isso é fruto da nossa dedicação e esforço, da nossa conquista, tá bom? Não esquece de satisfazer a pessoa mais importante dessa vida, que é você mesmo. Já deixa o like, já se inscreve, já segue o perfil, ativa as notificações e me conta aqui nos comentários se ficar alguma dúvida, se você quiser que eu explique algo melhor, tá? Porque eu realmente tento fazer, nossa, já tem 12 minutos, mas eu tento fazer tão rápido a previsão do final de semana, mas, bom, para não me prolongar muito, então deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida. Um abraço fraterno, fiquem bem e não esqueça, se você quiser fazer uma leitura particular, entre em contato comigo no link que tem aqui embaixo na descrição, aqui na legenda, pra gente conversar. Eu conseguir entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, tá bom? Fiquem bem, um abraço fraterno, um ótimo final de semana e até mais.